Boa tarde a todos. Como estão? Turma de Direito Civil 7, cadeira de Direito de Família. Hoje nós vamos trabalhar sobre o Instituto da Guarda, que eu já abordei ele em sala de aula, mas hoje a gente vai fazer um resumo daquela abordagem que nós trabalhamos. O Instituto da Guarda, como eu expliquei para vocês, ele é precário em comparação à adoção. A adoção é um processo mais profundo. A adoção ela retira previamente, né, antes da adoção acontecer, os pais dos menores e dos adolescentes perderam o poder familiar. Isso não ocorre com a guarda, por isso que a guarda ela tem menos poderes, né, são poderes menos profundos do que a adoção. Na guarda também ela não transmite direitos hereditários, não transmite direitos sucessórios, não transmite direito ao nome. Não é? A guarda é um exercício de um poder de cuidado, de zelo, de guarda. Não é? O guardião realiza essa tarefa de proteção à criança e ao adolescente, isso podendo ser vinculado ao poder familiar ou até sem o poder familiar. Mas a guarda ela não tem exatamente as mesmas características da adoção. Os pais, por exemplo, que vivem com seus filhos, né, ou os pais que mesmo que estejam divorciados ou separados, eles podem continuar, geralmente é isso que ocorre, exercendo a guarda sobre as crianças e os adolescentes. Isso, por exemplo, não lhe retirou o direito do poder familiar exercido sobre as crianças. Mas a partir de a guarda, até enquanto eles vivem junto com seus filhos, a guarda sequer é discutida, porque ela já é inerente, não é, ao próprio exercício do poder familiar. Poderá ser perdida caso esse poder familiar seja descaracterizado, não é? E poderá também continuar sendo exercida mesmo que os casais se separem ou se divorciem. Então ela é um instituto à parte da adoção. Aqui no Brasil nós temos a lei 13.058 de 2014. Foi a lei, que é uma lei bem importante, porque ela alterou alguns artigos, 1583, 1584, 1585 do Código Civil, e essa lei atribuiu que a guarda compartilhada passasse a ser a guarda regra no direito brasileiro. Como assim, professor, ela pode ser considerada a regra, a guarda que é regra? O juiz, até então, né, até 2008, a guarda regra era a unilateral. Por quê? Porque se havia um direito das mães, geralmente, né, que ficavam, né, sobre a guarda unilateral, ou seja, de uma pessoa, em relação às crianças e os adolescentes. Era comum até 2008 que na maioria dos casos, né, e a verdade é que ainda até hoje ainda é comum que a mãe fique, né, a maior parte do tempo, né, no zelo e no cuidado com os seus filhos. Todavia, isso gerou ao longo do tempo, gerou um movimento contrário por parte dos defensores de um direito de família mais equilibrado, mais justo, mais ponderado. Muitas associações de pais, eu digo nesse caso de homens, reclamavam que a guarda unilateral retirava muitos dos direitos de convivência dos pais em relação aos filhos, porque na guarda unilateral é aquele sistema onde o pai dorme uma noite por semana, alterna os finais de semana ou fica apenas um dos dias do final de semana. Em 2008, a legislação já houve uma alteração no sistema legal brasileiro, porquanto o juiz já dizia o seguinte, eu poderia, né, faria de tudo para optar pela guarda compartilhada. Já em 2014, né, na 13.058, isso se transformou completamente.
ou seja, a lei descreve claramente que a guarda compartilhada passa a ser a regra entre as guardas. E as demais guardas, principalmente a guarda unilateral, ela deve ser determinada como uma situação de exceção. Ou seja, a regra é pela guarda compartilhada. Eu até vou ler aqui para vocês, ó. Aplica-se a esta lei aplica-se a expressão guarda compartilhada. E no artigo 2º da 13058 de 2014, só se faz 6 anos isso, diz o seguinte, a lei, o Código Civil passa a vigorar com as seguintes condições: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Isso não ocorria na guarda unilateral. Era o tempo que os pais ficavam, os pais homens ficavam com um tempo bem, ou aquele que não tivesse a guarda unilateral, só que geralmente a guarda unilateral ficava sobre a responsabilidade da mãe. Isso acabava determinando que o tempo que aquele que não era o guardião ficava com bem menos tempo, em relação ao guardião. E o parágrafo 2º aqui diz o seguinte: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas dos interesses dos filhos, ou seja, sempre vai prevalecer o PMIC, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Só que a transformação é que agora se entende que a guarda compartilhada já está embutida no princípio do melhor interesse da criança. É uma exceção a guarda não ser compartilhada, justamente em nome do próprio princípio, mas deve existir provas de que a guarda, ou não existirem condições para o exercício da guarda compartilhada, aí sim determinando-se outro tipo de guarda, que é comum que seja a unilateral, mas já se presume que a guarda compartilhada é a melhor forma de guarda para que se consubstancie no princípio do melhor interesse da criança. Muito bem, então, já o parágrafo 5º, do artigo 2º da legislação, diz o seguinte, a guarda unilateral obriga o pai e a mãe que não tenha ou que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que diretamente ou indiretamente afetem a saúde física ou psicológica e a educação dos filhos. Isso quer dizer o quê? Mesmo que nos casos de guarda unilateral, aquele poder de gerenciamento vai ser daquele que foi determinado a guarda para si, mas isso não impede que o não guardião também possa decidir algumas situações de importância na vida da criança e do adolescente. E caso isso não esteja ocorrendo, ele poderá reclamar ao juízo. O não guardião, na verdade, na guarda unilateral, ele não é o guardião por uma questão de tempo, uma questão que pode envolver litígio com o pai ou a mãe da criança, situação que pode ter algum tipo de perigo, de risco, em nome desse litígio, mas ele não perde a exclusividade de poder também decidir sobre a vida dessa criança. Todavia, a questão do tempo será ocupada mais pelo guardião unilateral. Muito bem, aí diz o seguinte, o parágrafo 3º, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe, os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do MP poderá basear-se em orientação técnico-profissional, que é o laudo da assistente social, ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Ou seja, a guarda compartilhada ela busca uma divisão do tempo equilibrada. Professor, isso sempre deverá ocorrer se, por exemplo, ficar 2 dias a mais com um ou com o outro. Isso retira as características da guarda compartilhada? Bom,
Caso seja mantido a guarda para os dois, mesmo sendo compartilhada, mas existir algum tipo de divergência em relação à ocupação dos períodos, ela não deixa de ser compartilhada. Claro que nesse caso, até como eu falei em sala de aula, ela estaria um pouco mais parecida com a convivência alternada, não com a guarda alternada, com a convivência alternada. Mas isso geralmente é íncito a guarda compartilhada. Se existir em algum momento um pouco de ocupação de tempo mais de um dos guardiões do que o outro, isso não retira o poder da guarda compartilhada, porque na verdade permanecerá sendo utilizado o poder de decisão sobre a vida das crianças. Por exemplo, escolha da escola, escolha do tipo de alimentação, onde elas passarão maior de tempo, acerto sobre férias, etc. Muito bem, então essa é a situação da guarda compartilhada. Qual seria outro tipo de guarda além da unilateral e da compartilhada? Nós teríamos ainda a guarda alternada. Essa é uma guarda que é um pouco diferente, porque embora exista uma alternância, e nesse caso, quanto à alternância dos horários, ela vai se parecer mais à guarda alternada do que a compartilhada, porque em tese a compartilhada não teria nem divisão dos horários, os pais deveriam decidir a respeito disso. Mas isso a gente se sabe, até que para a organização da vida das famílias é melhor que se determine já se estabeleça os horários para que cada um ocupe, os dias da semana, mas em tese a guarda compartilhada isso poderia ser, não deveria nem ficar especificado, ou seja, poderia ser já totalmente a respeito da decisão dos pais em relação a essa situação, em relação à guarda compartilhada. Já alternada, só que na alternada tem um detalhe, por isso que se diferencia um pouco. Cada um teria todo o poder em relação às crianças durante o período que estivesse junto. E não é bem assim que a guarda compartilhada estabelece. Ela estabelece uma divisão. Mesmo nos dias, por exemplo, que a criança esteja lá com o Sandro, o pai, a guarda continua sendo da mãe também. E na alternada não, traria a guarda completamente, as decisões seriam num nível muito mais alto em relação a este período. Então, embora elas possam em alguns momentos se parecerem, a guarda alternada ela ainda se afasta em alguns conceitos da guarda compartilhada. Muito bem, aí muitas vezes vocês podem perguntar, pessoal, e isso também os clientes geralmente perguntam, os pais perguntam, é uma dúvida que existe aí no jargão das pessoas. Na guarda compartilhada não precisa pagar alimentos? Não. Na guarda compartilhada sim, precisa continuar sendo pago os alimentos, porque senão ficaria a critério dos pais o estabelecimento de pagamento das despesas das crianças quando elas desejassem. E isso para que se organize melhor a situação, o ideal é que cada um depositasse o dinheiro numa conta e ali fosse administrando. Os juízos muitas vezes, sob pedido de um dos cônjuges, dos ex-cônjuges dos divórcios, determina, não, até pode ser que a guarda compartilhada diminua o valor em relação a uma guarda unilateral, porque neste caso a criança permanecerá mais tempo, mais tempo do seu convívio com o pai ou com a mãe, em relação a uma guarda unilateral. Mas o que mesmo assim permanecem outras despesas, despesa da escola, despesas de aquisição de bens materiais, pagamento de plano de saúde, próprios gastos com medicamentos, etc. Escolinha de inglês, escolinha de futebol, outras atividades esportivas, música, tudo isso tem um custo. O que geralmente ocorre é que as partes, quando definem-se pela guarda compartilhada, elas também acabam dividindo estes encargos, e aí um fica com tantos encargos e o outro fica com os outros encargos, que era uma situação que ocorria de forma diferente quando nós tínhamos a guarda unilateral como padrão, porque daí um tinha toda a responsabilidade e o outro deveria alcançar
os alimentos para que pudesse ser exercido, né, com plenitude o uso dos recursos para a criação das crianças. Tá? Então, em suma, mais ou menos, são essas as diferenças. Talvez vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida em relação à guarda compartilhada e a guarda alternada. Quando nós falamos em guarda, é diferente a situação de guarda, tá? E a questão da convivência, embora a guarda também envolva convivência. A guarda tem um caráter um pouco mais profundo do que a convivência. Na guarda, quando eu exerço o direito de guarda, não estou só envolvendo a convivência, também estou envolvendo o poder de decisão em relação às situações que são mais complexas da criação de uma criança. Por isso que na guarda alternada tem essa diferença, embora elas sejam às vezes muito parecidas, principalmente quando os períodos são alternados. Na guarda alternada, a grande diferença técnica seria de que a guarda naquele momento que eu estivesse com o filho seria só minha, só eu poderia exercer os poderes. Quando passasse lá para o outro lado, seria somente do outro. E isso de fato não ocorre na compartilhada, porque mesmo quando estiver com um ou com o outro, estará se dividindo o poder de educação sobre os filhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não é? Vocês podem me perguntar, estou à disposição, não é? E agradeço a todos. Obrigado.